Boa noite, minha gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Identidade Geral. É muito bom ter a sua companhia aqui para a gente dividir aquela boa história, para a gente papear, coisa boa, né? Já já eu te conto quem serão as nossas convidadas de hoje, mas antes eu preciso te fazer aqui um convite que é muito especial, mega especial, viu? O convite é para você participar da maior escola bíblica do mundo, com possibilidades aí de acesso a guias de estudo da Bíblia totalmente gratuitos e que vão chegar aí no conforto e comodidade da sua casa. O jeito de participar é ainda mais simples. Você pega agora aí o seu celular, inclusive já deixo aqui a sugestão para você adicionar na sua agenda o nosso número do WhatsApp, tá bom? O número é o seguinte, 012 98244 0077. Depois de salvar o contato, você vai escrever assim, ó: quero o meu guia de estudo da Bíblia, aquele que a Louise falou lá no Identidade Geral. E aí você já aproveita e pede o seu guia, sabe qual? O Evidências. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse guia é produzido pelo professor doutor Rodrigo Silva, que é referência em estudos arqueológicos e que vai ampliar completamente o seu conhecimento sobre a Bíblia. Escreveu aí a sua mensagem? Ainda não? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai para um breve intervalo, bem rapidinho, para você conseguir mandar a sua mensagem e na volta você vai conhecer aqui duas jovens cientistas que desenvolveram um projeto de impacto socioambiental. Esse projeto repercutiu tanto que elas estão indo representar o Brasil, sabe aonde? Na Suécia, numa premiação internacional, muito chique, né? Eu já volto e espero você. Já estamos de volta, agora o Identidade Geral começa pra valer e deixa eu te fazer as honras das nossas convidadas. Elas são jovens cientistas que representam a identidade e o conhecimento da ciência brasileira. Como produtoras de conhecimento, Camille Pereira dos Santos, de 18 anos, e Laura Nedel, de 19, apesar de tão novas, conquistaram um espaço significativo no campo científico. As duas são estudantes do ensino médio integrado ao técnico do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Osório. Camille e Laura são bolsistas de iniciação científica do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Além disso, elas são medalhistas das Olimpíadas, feiras e concursos científicos brasileiros aí, estão representando o Brasil no Prêmio Jovem de Água, em Estocolmo, muito chique. E olha, não é só o currículo acadêmico delas que já nos deixa de boca aberta, não. As duas sabem que com ciência é possível resolver as problemáticas do dia a dia. Elas conseguiram unir a necessidade aí de resolver um problema social e ambiental numa única pesquisa. E que projeto é esse, Louise? Elas criaram absorventes biodegradáveis de baixo custo, inclusive uma pesquisa bem promissora. Camille e Laura, sejam muito bem-vindas ao Identidade Geral. Boa noite! Muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Nós ficamos muito felizes com o convite de podermos contar um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa que tanto nos alegra e tanto nos orgulha. Boa noite a todos, estamos muito felizes com a oportunidade de estarmos aqui e contarmos, um pouquinho sobre a nossa experiência fazendo ciência. Tenho certeza que vocês vão continuar contribuindo e muito para que a gente tenha aí uma sociedade mais evoluída, melhor, mais inclusiva. Isso vai ser uma honra e eu vou ficar aqui de camarote acompanhando, hein? Agora, uma coisa curiosa que eu achei é que a Camille, ela cursa técnico em informática, né? E Laura, técnico em administração. E aí, de repente, vocês cruzaram aí o caminho de uma da outra e fizeram um projeto que não tem tanto a ver aí com essas áreas, mais uma área ambiental, social, e me corrijam também se eu tiver com a perspectiva limitada aqui, hein? Mas eu achei isso muito curioso. Então, foi através de uma conversa que eu tive com a minha mãe sobre a questão de absorventes ecológicos. Porém, eu acabei descobrindo nessa conversa que quando mais jovem, a minha mãe ela não tinha acesso a absorventes, nem mesmo os convencionais, os sintéticos. Então, essa foi a primeira vez
que eu me deparei com essa questão da pobreza menstrual. E eu jamais imaginaria que ela estivesse tão próxima de mim. Então, foi nesse momento que eu comecei a pensar, e se houvesse um absorvente que, além de sustentável, ecológico, ele fosse também acessível às mulheres em situação de vulnerabilidade? Então, foi nesse momento que eu tive a ideia de realizar um projeto de pesquisa. Então, eu entrei em contato com a professora Flávia Twardowski, aqui do IFRS Campus Osório, e também foi nesse momento que a Laura se juntou a nós nessa caminhada. E foi então que no ano de 2020 eu vinha desenvolvendo um outro projeto de pesquisa, já orientada pela professora Flávia Twardowski. Nós desenvolvíamos filmes plásticos biodegradáveis, utilizando como matéria-prima resíduos industriais. E foi então que ela me perguntou se eu gostaria de me juntar a ela e a Camille, porque uma das camadas do absorvente, né, é composta por um plástico. E foi aí, nesse momento, que eu me juntei às meninas, nós começamos a desenvolver o Sustenpets. Ai, que legal. Agora, você também, Laura, passou por alguma situação em que você entendeu ali a pobreza menstrual, alguém do seu ciclo familiar? Um fato que me chocou muito é que 1 em cada 4 jovens meninas deixa um dia a escola por conta, né, que não tem acesso aos absorventes, à informação, né, tudo relacionado com a questão da menstruação. Esse número aumenta, né, quando a gente fala na questão global, são 1 em cada 10. Então, realmente, são dados que nos chocam muito. A gente até separou alguns dados aqui para quem está em casa acompanhando aqui o nosso programa pudesse entender melhor esse panorama. Inclusive, tem esse dado aí que a Laura citou. Vamos acompanhar aqui na nossa tela. Podem observar aí, olha o seguinte, na nossa cartela. Que a pobreza menstrual ela se configura na falta de acesso a produtos adequados para a higiene menstrual. Então, toda pessoa que não tem acesso ao insumo, ela está sofrendo a pobreza menstrual. Além disso, a ausência de banheiros seguros, de banheiros higienizados. A gente tem também a questão do saneamento básico. Então, a menstruação não é só você ter ali o absorvente, mas você poder ter o sabonete para se higienizar, um banheiro adequado para você tomar um banho, para você fazer a troca do material, do insumo, né, do absorvente. Então, tudo isso se configura pobreza menstrual. A falta de acesso a medicamentos para administrar os problemas menstruais, falta de informação sobre a saúde menstrual. A gente ainda tem a questão do tabu e preconceito ali sobre a menstruação. As mulheres não têm aquele conhecimento sobre o corpo e o ciclo menstrual, disponibilização de produtos inadequados e que podem fazer mal à saúde, e tudo isso é pobreza menstrual. Às vezes uma pessoa aí do seu ladinho, uma mulher da sua família, um amigo, até mesmo você pode estar sofrendo a pobreza menstrual, mas a Identidade Geral está aqui para te ajudar nesse sentido, e as meninas para ensinar a gente, né, lições sobre esse cuidado com a saúde, né, meninas? Uma questão também que eu não sei se vocês já entraram em contato é com o sistema prisional, né? Porque muitas mulheres do sistema prisional sofrem com essa questão da pobreza menstrual. E uma parceria entre a ONG Aqueles Dias e o Instituto Humanitas 360, eles fizeram aí um projeto para combater a pobreza menstrual dentro dos presídios. Eles, inclusive, conseguiram aí depoimentos fortíssimos de mulheres presas, que a gente vai acompanhar a seguir. Quando eu fui para o cárcere, o que mudou foi você não tem muito acesso, né, à higiene pessoal, porque lá é tudo muito difícil, principalmente para nós, regressas que não temos ajuda dos familiares. Então a gente depende do que a gente ganha do governo, que é muito pouco, é um absorvente de péssima qualidade, e aí tem mulheres que têm um fluxo maior, e aí é difícil, é muito difícil. No mundo, apenas 12% das mulheres têm acesso a produtos de higiene menstrual, e 57% das brasileiras se sentem sujas durante a menstruação. A mulher fica depressiva, fica sensível, fica irritada, tudo isso por conta da menstruação. O cárcere mexe com o psicológico da gente, onde que dá as reações no corpo. As mulheres encarceradas, elas se sentem mais fragilizadas, né? Então, automaticamente aquilo mexe, os hormônios, né, a menstruação mexe muito mais com a mulher. O fluxo, né? Acho que acaba aumentando um pouco mais, por causa das tensões, o estresse do dia a dia no lugar. O lugar é um lugar estressante, faz com que o fluxo aumente, faz que ela venha desregulado,
Às vezes chega a vir 2, 3 vezes ao mês. A companheira tem que usar papel higiênico para colocar. Às vezes não tem papel higiênico. A companheira coloca um pedaço de tecido, um pano. Então é uma situação muito humilhante. Aí pede para quando tem, uma ajuda, quando não tem, como fazer? Já ouvi dizer de meninas colocar miolo de pão para poder segurar. Algumas meninas que estavam presas há mais tempo que eu me explicaram que era para mim pegar ele, fazer um rolinho com ele e enfiar ele dentro de mim como se fosse um OB e colocava outro na calcinha, que aí isso ia ajudar a segurar o meu ciclo menstrual. Eu coloquei e depois eu não conseguia tirar aquilo de dentro de mim e aquilo acabou me machucando. Eu já conheci meninas lá dentro que pegaram até infecções por usar pedaços do colchão. Por não ter o que colocar pedaços do colchão e pegar infecções nas partes íntimas. Cada uma sabe como é difícil ficar presa sem um absorvente para usar. Como você vai sair para você ir trabalhar se você não tem um absorvente para você pôr? Então é importante olhar para elas e ter a compaixão de poder ajudar da forma que puder, como puder. É muito importante. A necessidade de todo mundo saber que a mulher tem que ter um absorvente decente, que ela precisa para o uso dela, assim como uma pessoa precisa de um sabonete para tomar um banho decente. São relatos fortes, né? E meninas, quando eu vi a notícia sobre esse projeto de vocês, na hora eu pensei, poxa, cuida dessa questão social da pobreza menstrual, que a gente traçou aqui o panorama para você aí de casa entender a importância do projeto das meninas e cuida da questão ambiental. E aí conta pra gente um pouquinho, meninas, qual que é a ideia do projeto? Vocês falaram aí, né? A Camila explicou que teve relação com a história da mãe, e aí a parte mais prática do projeto e como realmente o absorvente se materializou, né? Saiu do campo da ideia e se tornou algo prático ali. Nós desenvolvemos um refil absorvente, então ele é composto por uma camada de biofilme, feito com os resíduos da indústria nutracêutica, que são os resíduos provenientes do processamento de fármacos, como, por exemplo, de ômega 3. Então, no interior fica o nosso material absorvente feito a partir de fibras vegetais, que são provenientes, então, do açaí de Jussara, que são essas sementinhas aqui. Nossa, que legal. E o pseudocaule da bananeira. Então, nós transformamos esses materiais em um material muito similar ao algodão. Então, esse refil, ele é envolto por um invólucro de tecido, que ele é feito a partir das sobras de tecidos das costureiras aqui da nossa região. Então, voltando aqui ao que tu comentaste, né, justamente o nosso projeto ele contribui diretamente com o tripé da sustentabilidade. Ou seja, ele é sustentável, né, contribui com a questão social, né, em diminuir essa questão da pobreza menstrual e ainda assim contribuir com a questão econômica, porque o nosso protótipo, ele custa apenas 2 centavos. Olha. Então, ele é mais acessível às mulheres, né? Principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade e ainda assim, ele é ecológico. Parabéns por essa ideia, por essa iniciativa. A gente ainda vai conseguir discorrer um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos ter que dar aquela paradinha pra gente respirar aqui, mas já já a gente volta e as meninas vão comentar aí também sobre as premiações, o impacto disso para o meio ambiente, para a sociedade. A conversa ainda vai render e eu espero você para esse bate-papo. Até daqui a pouquinho. Já estamos aqui de volta e hoje eu tenho o prazer de receber a Camila e a Laura, que são jovens cientistas, e elas conseguiram desenvolver um projeto super legal que consegue resolver 2 problemáticas, uma em âmbito social, que é a pobreza menstrual, e outra em âmbito ambiental, porque a gente reduz aí o descarte de insumos, de resíduos sólidos no meio ambiente, e elas produziram o que então? Um absorvente biodegradável. Meninas, eu tô aqui super orgulhosa, adorei
a iniciativa de vocês. Agora eu fiquei curiosa para saber qual foi o tempo que vocês tiveram aí para pensar essas possibilidades, produzir, processar, na verdade, né, os materiais, por que o açaí, as fibras, como que foi aí esse processo? Bom, nós iniciamos o nosso projeto desde o dia 1º de julho do ano passado. Então, inicialmente, nós pesquisamos os possíveis materiais para que a gente pudesse utilizar, primeiramente, para a nossa camada absorvente. Então, no caso do pseudocaule, como o pseudocaule é um resíduo muito presente, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil, através da produção da banana, então nós resolvemos utilizar esse material. E, além disso, os agricultores que nos fornecem o pseudocaule aqui na nossa região, eles também tinham muitos problemas em relação com os resíduos do açaí de Jussara, que é uma palmeira nativa aqui da nossa região, da Mata Atlântica, que possuía, então, um resíduo que eram as fibras e as sementes. Então, nós também resolvemos utilizar este material para compor a nossa camada absorvente. Além disso, nós também testamos as fibras do sabugo de milho e das cascas do arroz, que também são resíduos muito presentes aqui na nossa região. Mas aí a gente verificou que os melhores resultados eram obtidos com o pseudocaule da bananeira e com o açaí de Jussara. E para a camada do biofilme, né, para substituir o plástico, nós usamos resíduos da indústria nutracêutica, onde a gente descobriu que cerca a cada lote, né, de produção desses fármacos que nós, seres humanos, ingerimos, 40% desses corresponde ao que é descartado. Então, essas indústrias precisam, inclusive, pagar para destinar, né, esses resíduos. Então, assim, a gente contribui de alguma forma para promover uma destinação mais nobre a todos esses resíduos. Ai, que legal, gente, muito sensacional. E qual que é a durabilidade, né? Por quanto tempo a mulher pode utilizar esse tipo de absorvente? Bom, nós acreditamos que é ao mesmo tempo que um absorvente convencional, mas até o momento nós ainda estamos conduzindo testes laboratoriais para ver, então, a aplicabilidade do nosso produto. E existe a possibilidade aí de já entrar no mercado, das pessoas terem acesso, ou vocês ainda precisam fazer esses testes que você citou? Bom, a gente ainda precisa continuar conduzindo esses testes para realmente ver a nossa aplicabilidade do nosso produto e assim passarmos para uma próxima fase. Exatamente, a gente viu que a gente tem um conhecimento, a gente viu que é possível fazer um absorvente, então, com esses materiais de forma sustentável e de baixo custo. Ai, que legal. E vocês falaram de um nome muito especial aí da professora Flávia, que foi quem conectou a história aí da Laura e da Camille, que tem orientado todo esse processo, que orientou outros estudos, outras pesquisas também. E a professora Flávia também está aqui hoje no Identidade. Tudo bem, professora? É um prazer, viu, ter você aqui como essa facilitadora da ciência para pessoas tão jovens. Muito obrigada pelo seu trabalho, parabéns. Muito obrigada, boa noite. Professora, como foi aí que você recebeu a ideia das meninas? Como foi esse primeiro contato quando elas chegaram? Olha, eu tenho aqui esse projeto, um produto que é biodegradável e que vai conseguir ajudar em 2 problemas que são críticos, né? E não só aqui no Brasil, a nível mundial também. A Camille enviou um e-mail perguntando se eu orientava ela, porque ela havia descoberto, então, o que a sua mãe havia passado e ela não sabia, e ela queria, então, desenvolver esse produto que fosse sustentável, ecológico e de baixo custo. Então, eu realmente recebi de braços abertos e com muito espanto, porque geralmente os estudantes, eles não chegam com uma ideia tão bem formada como a Camille chegou. E quanto tempo que vocês demoraram aí para poder chegar até essa ideia? Foram 9 meses para chegar nesse produto que ele é não vou dizer superior, mas ele tem poder absortivo um pouco maior que o absorvente convencional e conseguiu fazer a substituição tanto do plástico quanto do algodão utilizado no produto que a gente compra na farmácia. E o quanto que a ciência tem se debruçado aí nas pesquisas sobre a pobreza menstrual e pensando também em alternativas para combater esse problema? A ciência ela vem se debruçado nessas pesquisas de forma intensa, mas muito mais pela parte social, então pela falta de acesso, assim como vocês, telespectadores, puderam ver agora o relato dessas mulheres que estão hoje
privadas de ter esse acesso aos absorventes, então as pesquisas elas têm se debruçado muito mais na sensibilização, então, da população para ajudar e auxiliar nesse acesso a esse produto, que é um produto de higiene básica, mas não para desenvolver novos materiais, como foi o que as meninas, então, procuraram fazer. E, professor, uma coisa que eu acho também surpreendente é como a ciência tem crescido, tem evoluído, tem sido aí um instrumento mesmo de facilitação social, né? De combate a algumas informações que antes eram prejudiciais. Enfim, o avanço da ciência tem possibilitado bem-estar para a gente. Como que você se sente hoje, envolvida nesse projeto, vendo essas duas meninas tão jovens? Você comentou aí da sua alegria quando elas chegaram já com essa ideia formada, mas eu queria ouvir de você, como especialista, como a ciência tem contribuído para a evolução da sociedade, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. A gente viu, inclusive, a importância da ciência nesse período de pandemia, o avanço das pesquisas, a gente descobriu aí uma vacina num tempo recorde. Por quê? Porque a ciência já vem estudando há muito tempo essa questão da ciência. Então, a senhora, né, a senhora como professora, como cientista, uma pessoa que está aí engajada na academia, qual que é seu panorama sobre tudo isso? Eu acredito que a ciência, ela é uma forma de revolucionar o mundo. Então, desde antigamente, ela já vem contribuindo para que a gente consiga melhorar a nossa vida. Então, desde o alimento que ele não era cozido, ele passa a ser cozido. A ciência, ela explica o que isso faz, o que isso melhora as propriedades do alimento, assim como ele pode conservar o alimento. E juntamente agora com a pandemia, com a divulgação em massa de o quanto a ciência ela é importante para a gente, porque os brasileiros, eles já sabiam, por exemplo, a importância da vacinação, e nós somos exemplo mundial de seguir esses programas de vacinação com as crianças. A ciência, ao mesmo tempo que a gente teve essa parte da fake news, ela foi muito mais acreditada, principalmente pelos nossos jovens, que não só ajudaram a conscientizar os seus pais, as suas famílias da importância da vacinação e, consequentemente, da importância da ciência em nossas vidas, como a ciência como um todo. Então, não só a descoberta das vacinas, agora estudantes do ensino médio já na educação básica desenvolvendo ciência, olhando para o seu redor e vendo que nós temos problemas e que eles podem sim ser solucionados, eu acho isso sensacional. Muito obrigada, viu, professora, por ter topado aqui participar um pouquinho do nosso programa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar hoje com vocês essa noite. A gente que agradece. E meninas, para vocês, como é que fica aí o coração vendo um projeto de tanta visibilidade? Vocês, inclusive, vão representar aí o Brasil fora do país, num outro evento, né, científico também, internacional. Como é que tá aí o coração de vocês? É um sentimento de muito orgulho, de muita felicidade, porque poder apresentar os Sustenpads para as pessoas é realmente espetacular, porque foi um trabalho bastante envolvedor, né? Meu, da Camille, da Prof. Flávia, nós trabalhamos muito, nós nos dedicamos muito, então ver os frutos, né, que a gente tem colhido ultimamente realmente é sensacional, porque nós crescemos não apenas no âmbito acadêmico, né, por obter em mãos um produto que contribui tanto para a nossa comunidade, mas nós também crescemos como pessoas, né? Nós nos tornamos seres humanos melhores, mais resilientes, com todos os desafios que a gente encontrou durante essa caminhada. Então, realmente, eu tenho comigo muito orgulho em poder estar com as gurias aqui, levando o nome da ciência brasileira para o mundo. Ai, sim, com certeza. E eu faço das palavras das minhas também. Porque eu jamais imaginaria que uma simples ideia que eu tive através de uma conversa com a minha mãe pudesse se tornar algo tão grande, a ponto da gente representar o nosso país, a ciência feminina brasileira. Então, é um motivo de muito orgulho e todo esse processo de desenvolvimento desse projeto foi muito enriquecedor, como a Laura já falou. Então, estamos muito felizes por essa oportunidade de realmente apresentar o nosso produto e toda a experiência que a gente teve durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Eu estou realmente muito admirada e impressionada pela habilidade de vocês, pelo empenho
empenho, dedicação, que vocês possam brilhar cada vez mais, que vocês possam desenvolver aí novos projetos e que o nome de vocês possam repercutir bastante. A gente só tem a agradecer por vocês terem contribuído tanto aqui no programa e contribuído para o meio social como um todo, né? Para o social, para o ambiental. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada por essa oportunidade incrível. Foi muito legal dividir um pouco da nossa trajetória na ciência com vocês. Sim, muito obrigada pela oportunidade. E para você que estava aí acompanhando Identidade Geral até agora, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada porque todas as noites nós estamos juntos aqui para papear, conversar, para aprendermos também. E a semana não acabou, tem mais Identidade. Eu espero você. Aquele cheiro. Tchau, tchau.